A gente tem acompanhado, o Brasil inteiro tem acompanhado as prévias do PSDB. Infelizmente, nós tivemos aí, ou felizmente para os adversários, né, digamos assim, tivemos muita confusão nessa questão aí das prévias do PSDB. O aplicativo que eles usaram para votação não deu certo, as prévias foram interrompidas. E a gente tem um player da política do Amazonas, ou seja, um político do Amazonas, participando desse processo, que é o ex-prefeito de Manaus, ex-senador da República, o Arthur Neto. Rose, o que podemos dizer da participação de Arthur Neto nessas prévias? Rafael, eu penso que a participação do Arthur Virgílio Neto nessas prévias do PSDB, ela é muito simbólica em relação ao momento do partido, o momento que o partido passa também nesse nível da política nacional. E eu penso que ela não atingiu o objetivo que ele traçou no momento em que se articulou para participar dessas prévias. Desde o início, o Arthur Virgílio, político experiente, inteligente que sabia que ele não tinha chance de vencer as prévias do partido, como também não tinha lá em 2018, quando ele fez esse movimento, lá quando o Alckmin e todo o grupo deixava ele isolado, e ele tinha uma outra condição naquele momento. Agora ele não tem mandato, naquele momento ele já era prefeito de Manaus, um dos principais centros industriais do país. Hoje ele não tinha mais mandato. Então esse objetivo de vencer as prévias, claro que não era esse. Era tentar, ele próprio dizia isso, né? Tentar qualificar, elevar a qualidade da discussão do PSDB, nessa projeção de contraponto ao presidente Bolsonaro, e também a reinserção do partido no contexto nacional, dar uma outra visibilidade do partido diante desse apagão que há de vários partidos da leitura de polarização, de nomes que estão mais em destaque agora, que é o presidente Lula e o ex-presidente Lula e o Bolsonaro. E esse objetivo acaba não sendo alcançado. Um outro era a visibilidade que ele conseguiria para se projetar como um candidato viável aqui no Amazonas para as próximas eleições. O que se mais coloca aí é pré-candidato ao Senado, para ele voltar ao Senado. Então, eu penso, a minha avaliação, que esses dois objetivos não foram alcançados em função do contexto da participação do Arthur Virgílio e também em função do contexto do partido. O que acontece, o que eu percebi aqui em vários debates que eu acompanhei pela internet ou pela TV, o Arthur Virgílio não foi levado a sério. Algumas palavras dele, não sei se pela forma como ele escolhe, muito veemente, coisas mais extremadas, que ele é bom de escolha de frases, de impacto, mas talvez ele tenha avançado muito nesse campo, no momento que o partido não consegue ter toda essa seriedade também, não ser visto com toda essa seriedade também. No próprio debate, jornalistas e os adversários davam-se alguns sorrisos e não contrapunham algumas coisas que ele vinha trazendo como proposta de debate. A forma como a imprensa e a mídia nacional se reportava a Arthur Virgílio, sempre dizendo que ele não tinha chance, né? Toda vez que o nome dele aparecia, era muito mais, a maioria das citações do nome do Arthur Virgílio é só para dizer que ele era um dos postulantes, mas que não tinha chance. Eu vi podcast, por exemplo, da Renata Lopretti, do assunto, dizendo: eu considero que o Arthur Virgílio nem postulante é. O editorial da Folha de São Paulo, dizendo que era um candidato que não tinha, que era como se fosse um figurativo, um candidato figurativo, essa expressão que é o editorial da Folha de São Paulo. Então você vê essa reprodução do nome do Arthur Virgílio, muitas vezes neste sentido. Para além disso, houve ataques internos. O próprio Aécio Neves, quando ele foi atacado também por Arthur Virgílio, ele reage dizendo que se ele é maçã podre, porque foi assim que Arthur Virgílio se referiu a ele, o Arthur Virgílio era o laranja do Dória. O PSDB teria virado um grande pomar. Ele também faz uma avaliação, eu já vi em algumas entrevistas, dizendo que ele conseguiu pautar o tema Amazônia entre esses candidatos do PSDB. Eu penso que não, a minha avaliação é que não. Primeiro que a pauta Amazônia é uma pauta internacional, ela está se impondo, não depende da vontade dele ou da articulação dele. Para além disso, Arthur Virgílio, embora haja no histórico de atuação dele situações diferentes, um pouco melhores do que os outros candidatos, os outros políticos do Amazonas, ele acaba se igualando aos outros políticos do Amazonas no sentido de não ter no currículo dele histórico, memória de atuação, inserção, identidade com essa pauta que é a pauta do Estado realmente, Amazônia, meio ambiente. Então, assim, todas essas possibilidades elas vão se alterando e vão tendo um resultado diferente do que foi projetado. E essa coisa da política regional, de ele aparecer assim, a discussão do PSDB foi tão mais baixa, né, tão mais interna,
no sentido de não trazer os grandes temas nacionais, não ajudar a promover importantes debates e não conseguir agregar a atenção das pessoas, da população, que isso também chega aqui no Amazonas, e você vê que não tem uma grande repercussão essa eleição interna do PSDB no Brasil, não tem, muito menos aqui no Amazonas. Então, qual é o saldo positivo para ele como pré-candidato aí ao Senado? Por exemplo, nesse sentido, a única coletiva, aliás, que poderia dar uma projeção maior para o Arthur Virgílio, que foi quando o governador Dória esteve aqui em Manaus, você viu que eles tiveram uma seleção, foi uma imprensa selecionada, não foi aberto para todo mundo, nem todo mundo foi convidado, nós aqui não fomos chamados, a gente nem sabia da coletiva, né? Então, assim, é uma forma de ver que eu acho que não facilitou, não alterou o cenário de isolamento que o Arthur Virgílio tem aqui no Amazonas, e também tem dentro do PSDB. Ele se insere com o Dória